Hoje celebramos a memória de São Filipe Neri, esse santo sacerdote que nasceu na cidade de Florença, na Itália, no ano de 1515, e passou boa parte de sua vida em Roma, onde faleceu aos 80 anos de idade, em 1595. E ele viveu justamente naquele período mais conturbado da história da igreja. Nasceu 2 anos antes do início da revolta protestante. Roma, naquela época, era uma cidade onde havia muitos órfãos, muitos pobres. Naquela época também em Roma nasciam os jesuítas, a Companhia de Jesus, Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier. E ele tinha o desejo de ir para as Índias evangelizar, de pregar o evangelho a povos que não conheciam Jesus. No entanto, ele inicia em Roma o seu apostolado junto aos mais pobres, sobretudo aos meninos órfãos, cria o oratório, a congregação dos oratorianos. Ele fazia uma espécie de peregrinação por algumas igrejas de Roma, e catequizava, evangelizava as pessoas, passava horas atendendo confissão. Ele é chamado de o Santo Cura d'Ars do século XVI. Celebrava a missa diariamente, o que não era comum naquela época. Isso será estabelecido como norma pelo Concílio de Trento, mas ele então, já naquela época, celebrava a missa diariamente, e então ele percebe que Roma é o lugar onde Deus quer que ele permaneça, que ele não precisa se tornar jesuíta e evangelizar os povos distantes, que ali existe um vasto campo de missão para ele. E então, além de ser um grande catequista, confessor, evangelizador, e da caridade praticada por ele em relação aos necessitados, São Filipe Neri, que é conhecido também pelo seu bom humor, ele era um grande místico. Nós estamos na antevéspera da solenidade de Pentecostes, e há um fato na vida de São Filipe Neri que acontece justamente na solenidade de Pentecostes, ele rezando nas catacumbas em Roma, e de repente ele tem a visão de uma espécie de bola de fogo que vem e entra pela sua boca e se aloja no seu coração, e ele sente uma espécie de explosão dentro do seu peito. E, de fato, quando ele morreu e depois o seu corpo foi exumado, se percebeu que ele tinha o coração muito maior e uma costela quebrada. Devido a esse fenômeno místico que aconteceu com ele, e a partir daquele dia ele tinha uma espécie de tremor quando celebrava a Santa Missa. Sempre precisava da ajuda de alguém, porque a sua mão tremia muito, e muitas vezes até ele levitava durante a celebração da Santa Missa e precisava de algum acólito que o segurasse. Então era um grande místico e ao mesmo tempo uma vida apostólica bastante ativa ali na cidade de Roma. E ele educou não só meninos de rua, órfãos,
mas também filhos de nobres, e muitos desses que passaram pela educação dada por São Felipe Neri, depois se tornaram cardeais e até papas. Então, naquela época de tanta confusão, um tempo tão conturbado na história da igreja, devido à revolta dos protestantes, Deus suscita santos. Em momentos de crise, a resposta de Deus é sempre essa: suscitar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, dóceis às suas inspirações e desejosos de fazerem a sua vontade, para colocarem em ordem aquilo que não vai bem. Então a igreja sempre tem necessidade de santos, de pessoas dispostas a fazerem a vontade de Deus, seja naquela época, seja também no nosso tempo. Nós hoje ouvimos Paulo, na primeira leitura, sendo encaminhado para Roma, como era o seu desejo. Ele usa esse artifício para realizar o seu sonho de pregar o Evangelho na capital do Império Romano e assim cumprir aquela promessa de Jesus: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Galileia e até os confins do mundo. E nós terminamos ontem a leitura do capítulo 17 do Evangelho de São João, a oração sacerdotal de Jesus. E nestes 2 últimos dias, antes da conclusão do tempo pascal, nós vamos para o capítulo 21. É o último capítulo do Evangelho de São João. Na verdade, os exegetas acreditam que esse capítulo foi acrescentado posteriormente a uma conclusão do Evangelho, no final do capítulo 20, e depois foi acrescentada essa outra parte, o capítulo 21, que narra essa aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos na Galileia, lá onde tudo começou. A pesca milagrosa, que acontece ali nos primeiros versículos, e depois Jesus que pergunta a Pedro 3 vezes se ele o amava. Pedro que o tinha negado 3 vezes. Então aqui Jesus repete aquilo que Pedro e os outros discípulos escutaram de Jesus 3 anos antes: segue-me. 3 anos antes, naquele mesmo lugar, naquela mesma praia, eles ouviram o chamado de Jesus que dizia: segue-me. Deixaram tudo para segui-lo, seus barcos, suas redes, sua família. E agora, uma vez mais, depois de concluída a obra de Jesus, depois de sua morte e ressurreição, ele repete para Pedro e para os outros aquele convite. Apesar de suas infidelidades, apesar de eles o terem abandonado, de eles o terem negado, mas Jesus conhece a fragilidade daqueles que ele escolheu, daqueles que ele chamou, e os confirma na sua missão, no seu chamado. Embora o nosso amor seja imperfeito, embora o nosso amor seja vacilante, mas Jesus conhece aqueles que chamou, e como São Paulo diz, aquele que vos chamou é fiel. Ele há de completar em vós a obra que ele mesmo começou, há de levar à perfeição. Então peçamos a Jesus que, apesar de nossas infidelidades, apesar de nossa fraqueza, ele
continue nos sustentando com a sua graça, para nós continuarmos crendo e amando e seguindo Jesus todos os dias de nossa vida, sempre recomeçando, sempre apoiados no seu amor, na sua misericórdia. Peçamos a intercessão de São Felipe Neri, para que também nós, cheios do Espírito Santo, tendo o nosso coração alargado pela caridade divina, tendo o nosso coração ardendo com o fogo do amor divino, nós sejamos capazes de, no lugar onde Deus nos colocou, no lugar onde Deus quer que nós exerçamos o nosso apostolado, a nossa missão, cada um no seu estado de vida, nós possamos fazer a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.